O homem da montanha não falava com uma mulher há 7 anos. Ele passou por cada rosto bonito na festa da colheita, sem olhar 2 vezes, além dos vestidos de seda, das coroas de flores, dos sorrisos ensaiados e planejados para cativá-lo. Então, um aroma o parou, algo quente, algo que parecia o antes. Ele continuou até o canto do celeiro, onde uma mulher corpulenta, com as mãos enfarinhadas, estava sozinha, arrumando silenciosamente algumas tortas que ninguém comprava. Ele não olhou para o rosto dela, ainda não olhou para as tortas, e pela primeira vez em 7 anos, Silas Crow desejou algo. O outono de 1782 pintou o Vale dos Apalaches em tons de ferrugem e ouro, um breve instante de beleza antes da chegada cruel do inverno. Neste canto remoto da fronteira ocidental, a civilização se agarrava à existência por pura teimosia. Um punhado de cabanas de troncos, um posto comercial, um celeiro que servia de igreja e salão de baile, e pessoas que faziam poucas perguntas sobre de onde você vinha, apenas se você poderia sobreviver para onde ia. Eleanor Mayfield. Eli, para os poucos que lhe falavam com gentileza, estava parada em um canto do celeiro com as mãos enfarinhadas, arrumando tortas sobre uma mesa improvisada. A festa da colheita havia transformado a estrutura cheia de correntes de ar em algo quase mágico. Lanternas pendiam das vigas, projetando sombras dançantes nas paredes de madeira rústica. Um violino cantava sua melodia solitária, enquanto botas marcavam o ritmo no chão de terra batida. O ar estava impregnado com fumaça de lenha, cidra de maçã e aquela eletricidade particular que surge quando pessoas solitárias se reúnem para fingir que não estão sozinhas. Mas Eli sentia a solidão ali mais agudamente do que no isolamento de sua cabana. Ela tinha 24 anos. Embora a dureza da vida na fronteira a fizesse parecer mais velha ou mais nova, dependendo da luz, seu corpo era grande, sólido, o tipo de compleição construída para sobreviver a invernos rigorosos e trabalhos ainda mais duros. Seus braços, grossos e fortes, podiam levantar baldes de água, revolver a terra e amassar pão por horas. Seu rosto, redondo e aberto, abrigava um sorriso que surgia facilmente apesar de tudo, ou talvez por causa de tudo, uma alegria desafiadora diante de um mundo que lhe dera poucas razões para isso. Sua mãe morreu ao trazê-la ao mundo, um fato que seu pai nunca a deixou esquecer durante suas horas de bebida, que quando ela completou 15 anos, se tornaram todas as suas horas. Sua mãe era uma coisinha miúda, ele balbuciava, agitando sua caneca de lata com cachaça barata, delicada como aquelas moças lá da cidade. Você tem a minha compleição, boa para o trabalho. É para isso que serve uma garota como você. Ele estava morto há 3 anos, afogado no riacho depois de uma noite no posto comercial, com os bolsos vazios e o fígado finalmente cedendo. Eli chorou em seu túmulo, não de dor, mas pela esperança teimosa de que em algum lugar, em seus últimos momentos, ele tivesse pensado nela com algo mais do que decepção. Agora, ela vivia sozinha na cabana que ele lhe deixara, uma estrutura que tinha mais buracos do que paredes, e sobrevivia da única maneira que sabia, sendo útil. Sua horta produzia mais do que ela precisava. Suas mãos sabiam fazer conservas, curar, defumar e assar. Mas seu verdadeiro dom, a única coisa que fazia as pessoas procurá-la, apesar de seu desconforto com seu tamanho, era sua confeitaria. As tortas de Eli eram lenda no vale, de maçã com casca de canela que ela mesma extraía, de carne de veado com ervas silvestres que de alguma forma sabiam abafar, mesmo para aqueles que nunca tinham comido de abóbora, tão ricas que faziam homens feitos chorarem. Ela assava com uma intuição que não podia ser ensinada, medindo os ingredientes a olho, sabendo exatamente quando a massa se desfaria perfeitamente sob o garfo. Naquela noite, ela trouxera uma dúzia de tortas, o trabalho de toda a sua semana. O dinheiro compraria provisões para o inverno, sal, óleo para lamparinas, talvez tecido para uma saia nova, embora duvidasse que encontrasse alguma que lhe servisse bem. A costureira da cidade sempre suspirava quando ela entrava, como se sua mera existência fosse uma ofensa ao conceito de tamanhos. Ao redor do celeiro,
As jovens se ajeitavam e adotavam poses. Sarah Widmore usava um vestido trazido de uma cidade distante, cuja seda azul brilhava à luz das lanternas. Rebecca Chen tinha flores tecidas em seus cabelos negros, uma coroa delicada que a fazia parecer saída de um conto de fadas. A risada de Margaret Obe ressoava ensaiada e bonita, projetada para captar a atenção masculina, e, como captava, os homens orbitavam em torno dessas mulheres como mariposas para as chamas, tropeçando em seus elogios, oferecendo cachaça, pedindo danças. Ninguém se aproximava da mesa de Eli. Algumas pessoas assentiam ao passar. A velha senhora Henderson deu um tapinha distraidamente em sua mão. O jovem Timothy Brooks, de apenas 16 anos, comprou um pedaço de torta de maçã com moedas que provavelmente eram toda a sua fortuna e depois se escafedeu como se ficar mais tempo pudesse marcá-lo de alguma forma. Eli continuava sorrindo. Ela aprendera há muito tempo que se você parecesse impassível, as pessoas poderiam acreditar. Você poderia até se convencer em dias bons. A porta se abriu, trazendo uma rajada de ar frio e um silêncio súbito. Silas Crowe havia chegado. Mesmo em uma comunidade acostumada a homens duros, Silas se destacava. Ele tinha 38 anos, mas parecia mais velho. Seu rosto estava curtido pelos invernos nas montanhas e marcado por uma vida que não tolerava a suavidade. Medindo bem mais de 1,80, e seu corpo ainda era poderoso, apesar dos meses de escassez. Seu cabelo, longo e escuro, estava preso para trás com um cordão de couro. Sua barba, desgrenhada, mas não descuidada, não podia esconder a linha dura de sua mandíbula ou a forma como sua boca parecia ter esquecido como sorrir. Vestia roupas de couro que haviam visto inúmeras estações e carregava um rifle pendurado nas costas com a mesma naturalidade com que outro homem carregaria um casaco. Seus olhos, cinzentos como nuvens de novembro, percorreram o salão sem se deter em nada ou ninguém. As garotas bonitas se endireitaram, arrumaram seus vestidos e prepararam suas expressões mais encantadoras. Silas passou por elas como se fossem móveis. Ele vivia sozinho na montanha, em uma cabana que ninguém jamais vira. Ele descia 3, talvez 4 vezes por ano para trocar peles, comprar munição e sal e participar desta festa por algum obscuro senso de obrigação para com a comunidade que ele claramente não sentia. As pessoas diziam que ele já fora diferente, embora ninguém vivo pudesse lembrar exatamente quando. Os caçadores mais velhos contavam histórias de um jovem Silas que ria de piadas, compartilhava cachaça e falava de construir algo permanente. Mas isso foi antes. O antes era tudo o que qualquer um sabia. O antes era suficiente. Agora, Silas Crowe era um fantasma que andava entre os vivos, tolerado porque era útil. Ele podia rastrear qualquer coisa, caçar qualquer coisa, sobreviver a qualquer coisa, mas não era bem-vindo, porque ele não queria nada de ninguém. Ele se moveu pela multidão como água entre pedras, sem empurrar, mas de alguma forma criando espaço. Seu destino parecia ser a fogueira lá fora, longe da música e da alegria forçada. Mas então, ele parou. Girou a cabeça ligeiramente, dilatando as narinas. Algo chamou sua atenção, não a visão, mas o olfato. Seu olhar encontrou a mesa de Eli, e pela primeira vez desde que entrou, seus olhos se concentraram em algo específico. Não em Eli, ele sentiu uma pontada familiar com isso, mas nas tortas que esfriavam sobre as tábuas. Ele mudou de direção. As mãos de Eli ficaram imóveis sobre a torta que ela estava cortando. Seu coração, aquele traidor, começou a martelar contra suas costelas. Ela nunca esteve tão perto de Silas Crowe. Ninguém se aproximava de Silas Crowe. Ele mantinha um raio de vácuo onde quer que fosse. Ele parou em frente à mesa dela. De perto, ele era ainda mais imponente. Não ameaçador exatamente, mas sólido de uma maneira que fazia tudo o mais parecer temporário. Ele cheirava a fumaça de pinho, a couro e a algo mais. Algo selvagem que pertencia às profundezas da floresta. Estão à venda. Sua voz era rouca pela falta de uso. Cada palavra parecia custar-lhe um esforço. Sim, Eli clareou a garganta, zangada com seu gaguejar. R$ 8 a fatia, R$ 32 a inteira.
Ele estudou as tortas com uma intensidade que parecia excessiva. Moveu a mandíbula como se mastigasse palavras que não conseguia cuspir completamente. Ele apontou para uma torta de carne de veado com casca dourada e marrom, da qual ainda escapava vapor pelos cortes decorativos que ela fizera. Eu levo inteira. Eli a embrulhou cuidadosamente em um pano, suas mãos, felizmente, firmes, apesar de seus nervos alterados. Ela podia sentir o celeiro inteiro observando. As conversas haviam morrido, até o violinista havia se calado no meio de uma nota. Silas colocou as moedas sobre a mesa. Mais de R$ 32, ela notou, quase o dobro. Não tenho troco para. Não preciso de troco. Ele pegou a torta embrulhada, virou-se para ir embora e então parou. Por um instante, seus olhos se encontraram com os dela, sem examinar, sem julgar, apenas vendo-a. Foi a primeira vez em mais tempo do que ela podia lembrar que um homem olhava para o rosto dela primeiro. Então ele desapareceu, saindo para a noite, levando consigo o estranho momento. O celeiro explodiu em sussurros. Vocês viram? Ele escolheu a comida da garota gorda. Provavelmente não conseguia ver com essa luz fraca. Ele não a teria tocado se soubesse. As bochechas de Eli arderam. Ela se ocupou reorganizando as tortas restantes. Cada comentário era uma pequena lâmina que encontrava seu alvo, apesar de sua armadura bem praticada. Sarah Widmore apareceu na mesa com seu rosto bonito, arrumado em uma exagerada compaixão. Oh, Eli, que maravilhoso! Certamente ele só queria algo para comer no caminho. Não pense nisso. Eu não estava pensando nisso, disse ela, em voz baixa. Claro que não, embora imagine. Silas Crow parando na mesa de alguém. Ele geralmente só fica rondando. Sarah estremeceu delicadamente, um gesto projetado para enfatizar seus ombros esguios. Ele dá tanto medo, não acha? Tanta escuridão? Rebecca juntou-se a elas com sua coroa de flores ligeiramente torta de tanto dançar. Talvez ele sentiu pena de você, Eli. Você sabe como ninguém estava comprando. As pessoas compraram, disse Eli, embora até ela pudesse ouvir o quão fraco soava. Claro que sim. Suas tortas são deliciosas. É uma pena que, bem, Rebecca apontou vagamente para o corpo de Eli como se fosse um desastre natural que simplesmente acontecera. Se você fosse um pouco mais magra, provavelmente poderia encontrar um marido. Minha mãe diz que há um homem para cada mulher, mas é preciso se esforçar. Eli sentiu algo se quebrar dentro de seu peito. Uma fratura familiar que sentira tantas vezes antes, mas continuou sorrindo porque era o que se fazia. Você sorria, acenava, agradecia a preocupação deles e fingia que a gentileza deles não era crueldade disfarçada em um vestido mais bonito. Terei isso em mente, disse ela. As garotas se afastaram de volta para seus admiradores, seguras de sua superioridade. Eli vendeu mais 3 tortas naquela noite, todas para mulheres mais velhas que compraram por apreço genuíno em vez de pena ou caridade. Ela empacotou o resto quando a festa chegou ao fim, embrulhando-as com cuidado para o caminho de casa. Lá fora, a noite estava clara e fria, com estrelas espalhadas pelo céu como sal derramado. Sua cabana ficava a 3 quilômetros de distância, uma caminhada que ela fizera centenas de vezes. O caminho era bem transitado e seguro o suficiente para uma mulher sozinha, tão longe. Havia pouco que valesse a pena roubar, exceto a própria sobrevivência, e todos estavam imersos nesse mesmo roubo à natureza. Ela havia chegado na metade do caminho quando viu a torta. Estava sobre um toco à beira do caminho, ainda embrulhada em seu pano, completamente intacta. O fôlego de Eli parou. Ela olhou ao redor, mas a floresta abrigava apenas sombras e silêncio. Lentamente, ela se aproximou do toco e pegou a torta. Ainda estava quente. O embrulho havia sido aberto com cuidado, como se ele estivesse prestes a comê-la. E então, o quê? Ele mudou de ideia. Lembrou-se que não merecia calor ou gentileza. Ela olhou para baixo para a torta que fizera, pela qual ele pagara a mais, com a qual ele se afastara enquanto todo o celeiro sussurrava. Algo em seu peito que estivera apertado por tanto tempo que parecia permanente de repente se afrouxou. Ele não a aceitara por pena. Ele a aceitara porque precisava ir embora,
e precisava de uma razão. O inverno chegou duro e rápido naquele ano, como costumava fazer nas montanhas. Um dia era outono, e no dia seguinte, quase 1 metro de neve, e temperaturas capazes de matar alguém enquanto dormia se o fogo se apagasse. Eli continuou trabalhando como sempre, mantendo sua cabana aquecida, abastecida de lenha e com suas provisões cuidadosamente racionadas. Ela pensava em Silas Crow mais do que queria admitir, em sua voz rouca e suas mãos cuidadosas, em como ele a olhara no rosto e não no corpo, na torta abandonada sobre o toco, um gesto que poderia significar nada ou tudo, em quão patética ela era, construindo fantasias a partir de uma transação de 2 minutos. Dezembro lhe trouxe uma surpresa. Ela acordou uma manhã e encontrou carne fresca de veado pendurada na viga da varanda, já limpa e pronta para ser preparada, sem bilhete, sem explicação, apenas carne que a alimentaria por 1 mês. Sua vizinha mais próxima era a senhora Henderson, a mais de 5 quilômetros de distância. Eli caminhou até lá pela neve que lhe chegava aos joelhos. O senhor me deixou carne de veado na cabana. A senhora Maturo. Henderson, mexendo uma panela de algo que cheirava a couro fervido, balançou a cabeça. Eu não saio há 1 semana. Meus joelhos. Você sabe por quê? Alguém lhe deixa presentes? Eu não sei. Simplesmente a encontrei. Os olhos da senhora idosa se aguçaram com interesse. Pode ser aquele montanhês. No inverno passado, ele me deixou um monte de lenha quando a minha estava acabando. Ele nunca disse uma palavra sobre isso. Por que ele faria isso? Porque se o Silas Crow faz algo, o homem tem sua própria lógica. Alguns dizem que ele tenta compensar algo, outros dizem que ele é simplesmente um cara esquisito. Ela serviu algo cinzento em uma tigela com uma concha. Quer um pouco de ensopado? Não, obrigada. Devo voltar. 3 dias depois, ela acordou e descobriu que seu telhado havia sido consertado. O pior vazamento, o que estava sobre sua cama e que ela vinha coletando em um balde durante todo o outono, havia desaparecido. O reparo era rústico, mas eficaz. Exatamente o tipo de trabalho que um homem faria no escuro rapidamente, sem querer reconhecimento algum. Então veio a colher de pau. Apareceu no parapeito de sua janela em uma manhã de janeiro, esculpida em uma única peça de bétula. O cabo estava desgastado até ficar liso, ajustado perfeitamente a uma mão. A tigela da colher era profunda o suficiente para ensopado e rasa o suficiente para creme. Era a coisa mais bonita que alguém já fizera por ela. Eli a segurou e chorou de pé em sua cozinha, enquanto lá fora caía a neve. Ela sabia que era Silas. Tinha que ser Silas. Mas por quê? Por que deixar presentes na noite como em um conto de fadas? Por que não falar com ela, olhá-la, reconhecer sua existência à luz do dia? A resposta, quando chegou, doeu mais que a indiferença. Ele estava sendo gentil com algo que lhe dava pena. Da mesma maneira que se deixaria sobras para um cão de rua, da mesma maneira que se seria gentil com o objeto quebrado que todos os outros ignoram, ela quis jogar a colher no fogo. Em vez disso, ela a usava diariamente, odiando-se um pouco mais a cada vez. Fevereiro trouxe uma falsa primavera. 3 dias de calor que derreteram a neve, transformando-a em lama e que deixaram todos inquietos. Eli decidiu caminhar até o posto comercial. Precisava de provisões e, com maior desespero, precisava ver outros humanos antes de começar a falar com seus móveis. O posto estava cheio de pessoas que tiveram a mesma ideia. Ela comprou farinha e açúcar, trocou vegetais em conserva por óleo de lamparina e estava se preparando para ir embora quando ouviu sem querer a conversa. Eu o vi ontem descendo a montanha. Silas está cedo para ele. Ultimamente ele desce com mais frequência, 1 ou 2 vezes por mês. Talvez ele esteja se civilizando em sua velhice. Risadas. Ou talvez ele esteja cortejando alguém. Mais risadas, desta vez mais altas. Vocês conseguem imaginar? Sim, o Silas Crow cortejando. Provavelmente se declararia deixando um coelho morto na porta dele. Melhor que a maioria dos homens por aqui, pelo menos o coelho seria útil. As mãos de Eli se apertaram em volta de sua cesta. Ela não deveria ouvir.
Ouvir escondida só levava à dor. Mas, sério? Com quem ele iria cortejar? Todas as garotas bonitas têm medo demais dele. Talvez seja disso que se trata. Aparentemente, ele quer alguém que não faça perguntas ou alguém desesperado o suficiente para dizer sim. Uma pausa, e então... Vocês não acham que é a garota Mayfield? O coração de Eli parou. Eli, Deus, vocês imaginam? Embora eu suponha que ele precisaria de alguém que soubesse cozinhar, morando lá em cima sozinho, provavelmente ele tem comido esquilos e casca de árvore. Seria um par por piedade. Nenhum dos dois tem mais ninguém, certo? Duas coisas quebradas fazendo uma, como encaixar peças danificadas. Eles disseram isso sem maldade, como uma simples observação, o que de alguma forma o tornava pior. Eli saiu sem comprar o tecido que queria. Caminhou para casa sob o calor da falsa primavera, sentindo mais frio do que sentira em todo o inverno. Naquela noite, ela pegou a colher de pau e a colocou no fundo de sua despensa. Não a jogou fora, não era tão forte, mas não conseguia suportar vê-la mais. Silas Crowe estava sendo gentil por pena. Ela não queria sua gentileza. Ela queria o que era que ela queria. A verdade que ela vinha evitando pousou sobre ela como a neve. Ela queria ser escolhida. Não porque fosse útil, digna de pena ou conveniente, não porque soubesse cozinhar ou porque estivesse desesperada. Ela queria que alguém a olhasse, seu rosto, seu corpo, todo o seu ser desarrumado e a escolhesse de qualquer maneira. Ela queria ser amada. Perceber isso quebrou algo dentro dela, uma última defesa que ela vinha mantendo. Ela se sentou à mesa na cabana vazia e permitiu-se chorar, chorar de verdade, pela primeira vez desde o funeral de seu pai. Chorou por cada palavra cruel, por cada olhar compassivo, por cada ato de bondade que, na verdade, não era mais do que outra forma de rejeição. Chorou pela garota que fora, que acreditara em seu pai quando ele lhe disse que só servia para trabalhar. Chorou pela mulher que era, que se convencera de que ser útil era suficiente. E chorou por Silas Crowe, que provavelmente estava apenas tentando ser decente com alguém que lhe dava pena, alheio ao fato de que seus presentes anônimos estavam partindo seu coração. Março entrou como o leão que todos haviam prometido, com ventos que uivavam pelo vale e chuva que transformava os riachos em rios. Eli ficou dentro de casa assando, porque era a única coisa que fazia sentido. Farinha, manteiga e açúcar, se transformando em algo nutritivo. Havia consolo nesse tipo de alquimia. Ela estava tirando tortas de maçã do forno quando bateram na porta. As batidas na porta eram incomuns. A senhora Henderson era a única pessoa que a visitava e sempre anunciava sua chegada em voz alta. Eli enxugou as mãos no avental. Verificou que estava apresentável, embora não tivesse certeza para quem, e abriu a porta. Silas Crowe estava em sua varanda. Ele parecia pior do que na festa da colheita, mais magro, se isso fosse possível. Sua barba estava mais longa, mais descuidada, mas seus olhos cinzentos estavam focados inteiramente nela, com uma intensidade que a fez querer fechar a porta. Sr. Crowe, ela conseguiu dizer, e sentiu uma vez um movimento brusco de cabeça. Senhorita Mayfield. O silêncio se tensionou entre eles como uma corda. Há algo em que eu possa ajudá-la? Perguntou Eli. Porque alguém tinha que dizer algo. A carne, disse ele. O telhado, foram aceitáveis. Então tinha sido ele. Ouvir a confirmação apertou seu peito. Foram mais do que aceitáveis, foram muito gentis. Eu não precisei. Por quê? A pergunta saiu mais afiada do que ela pretendia. Ele o viu encolher-se. Viu sua mandíbula se mover como se mastigasse vidro. Por quê? Disse ele lentamente. Eu precisava. Muita gente precisa de coisas, Sr. Crowe. Você não deixa presentes para todos. Suas mãos, notou ela, estavam apertadas aos lados. Não de raiva por outra coisa, algo parecido com medo. Não, admitiu ele. Só para você. Por que para mim? Ela sabia que deveria parar, deixar estar, aceitar o mistério. Mas as semanas de perguntas, a conversa ouvida escondida, a dor de se sentir compadecida, tudo isso empurrou as palavras para fora. É porque sente pena de mim, porque todos os outros me ignoram. Então pensou em ser caridoso.
Porque eu sou. Porque você é quente, ele a interrompeu. Ela parou com a boca ainda aberta. Sua torta, continuou ele, e as palavras fluíram mais rápido agora, como se uma represa tivesse se rompido. Na festa, eu a comprei pelo cheiro. Cheirava a lar, a algo que eu não merecia lembrar. Eu não entendo. Eu tive uma esposa, disse ele, e as palavras pareceram custar-lhe tudo. Sarah. E um filho. James, ele tinha 3 anos. Tive. O tempo passado pairou entre eles como fumaça. Há 7 anos, eu estava me casando. Fui embora por 3 dias. Houve uma tempestade. Uma inundação repentina levou tudo, destruiu metade do vale. Quando voltei, ele parou, engoliu em seco. Eles se afogaram em nossa cabana, Sarah e James. Se eu estivesse lá, talvez pudesse ver, mas eu não estava. Estava me casando. Senhor Crow, eu não me permito mais lembrar, continuou ele, como se ela não tivesse falado. Não me permito pensar em lareiras quentes, nem em comida quente, nem em alguém me esperando, porque não mereço essas coisas. Eu as tive e falhei com elas, então fico lá em cima. Ele apontou para a montanha. E não desço, exceto quando necessário, e não me permito desejar nada. Então, por que se comprometer? Porque por um momento eu me esqueci. Eu a cheirei e me lembrei do que se sentia. Estar aquecido, que alguém se importasse o suficiente para fazer algo com as próprias mãos, colocando o coração nisso. E pensei, ele riu, um som quebrado. Pensei que poderia levá-la comigo, levar esse calor de volta para a montanha, mas a deixei no toco, porque no meio do caminho percebi que não podia. Eu não podia pegar o seu calor e guardá-lo, para mim, trancado no frio onde nada bom sobrevive. Não seria justo nem para você, nem para ela. As mãos de Eli tremiam, então, em vez disso, eu deixei presentes. Eu tentei ficar longe, disse ele. Fiz isso, mas então pensei, ela está sozinha lá em cima, naquela cabana com goteiras no telhado. Ela precisa de coisas. Eu poderia fornecer essas coisas. Eu poderia ajudar sem. Sua voz se apagou. Sem quê? Sem tornar lá responsável pelo meu estado. As palavras a atingiram como pedras. Ela recuou para dentro de sua cabana, mas deixou a porta aberta. Um convite, se ele quisesse. Ele não se moveu. Eu também estou quebrada, disse ela em voz baixa. Passei a vida inteira ouvindo que sou um erro. O tamanho errado, a forma errada, tudo errado. Só sou útil pelo que posso fazer, nunca pelo que sou. E pensei. A voz dela falhou. Pensei que você estava apenas sendo gentil com alguém de quem sentia pena, como quem deixa as sobras para um cão de rua. Não, a palavra foi dura. Não, você não é um cão de rua. Você não está quebrada. Então, o que eu sou? Ele a encarou por um longo momento, e ela se forçou a não desviar o olhar. Ela se forçou a deixá-lo ver tudo dela, o corpo que lhe haviam ensinado a esconder, o rosto que lhe haviam dito que não era suficiente, o coração que não parava de ter esperança, apesar de cada lição que a vida lhe ensinara. Você é quente, disse ele finalmente, em um mundo frio. E eu sou muito covarde para pedir esse calor, porque todos que tentei manter aquecidos, congelaram. Não é assim que funciona o calor, ela se ouviu dizer. Ele não se gasta, ele se compartilha e cresce. Eu não sei mais como compartilhar. Então, aprenda. Eles ficaram ali parados com o limiar entre eles, nenhum dos dois se movendo. A chuva havia começado novamente, tamborilando suavemente no telhado que ele havia consertado. Eu deveria ir, disse Silas. Eu deveria, concordou Eli. Ele não se moveu. A torta, disse ele. E de repente, aquela que ele deixou. Ela chegou sequer a prová-la? Não. Por que não? Porque se eu o fizesse, eu quereria mais. E eu não posso querer mais. Eu não posso querer nada. Algo no peito dele se abriu de par em par. Alguma reserva que ele não sabia que estava guardando. Ele se moveu antes que pudesse pensar, saindo para a varanda sob a chuva que agora caía com mais força. Ela o agarrou pela manga, sentindo o couro áspero de antes sob seus dedos. Não se atreva, disse ela ferozmente. Não se atreva a usar sua dor como desculpa para viver pela metade. Você pensa que os honra ao sofrer, não é? Você está apenas desperdiçando o que eles não podem mais ter.
Ele a olhou com algo selvagem e ferido nos olhos. E não se atreva a ter pena de mim, continuou ela, e as palavras fluíam sem parar. Não se atreva a me deixar presentes na escuridão, como se eu fosse alguma criatura patética que precisa de caridade. Se você quer me ajudar, me ajude. Se quer me conhecer, me conheça. Mas não me trate como se eu fosse frágil. Eu sobrevivi a tudo o que a vida me lançou e fiz isso sozinha. Eu não preciso da sua culpa. Eu preciso... Ela parou, respirando com dificuldade. O quê? Sua voz era mal audível sob a chuva. O que você precisa? Eu preciso que alguém me escolha, disse ela. E sentiu as lágrimas se misturarem com a chuva em seu rosto. Não porque sou útil, conveniente ou digna de pena. Não porque sou a única opção ou a mais fácil. Preciso que alguém me olhe e me escolha. Você é ou deveria deixar de esperar que eu possa ser? O silêncio se prolongou tanto que ela pensou que ele poderia se virar e ir embora, que ele poderia desaparecer de volta para sua montanha e nunca mais descer. Em vez disso, ele estendeu uma mão áspera e tocou seu rosto, enxugando algumas lágrimas que ela não percebeu que estavam caindo. Eu te escolhi na festa da colheita, disse ele em voz baixa. Só que você ainda não sabia. Então ele a beijou. Não foi algo elegante. Nenhum dos dois tinha prática nisso, em ser vulnerável, em deixar alguém entrar em sua vida. Sua barba raspava. As mãos dela não sabiam para onde ir. Ambos tremiam. Ambos estavam aterrorizados. Ambos tinham certeza absoluta de que aquilo era um erro que os machucaria aos dois, mas era quente. Quando finalmente se separaram, respirando ofegantes, Eli riu. Ela riu de verdade, com a alegria brotando de um lugar que ela acreditava ter secado. Você está encharcado, disse ela. Você também, entre. Desta vez, ele a seguiu. E o amor, descobriu Eli, não era o conto de fadas que ela imaginara em seus momentos de maior solidão. Silas não se transformou em um príncipe. Ele continuou rude, continuou atormentado, sentindo-se mais confortável com o silêncio do que com as palavras. Algumas manhãs ela acordava e o encontrava em pé junto à janela, olhando para a montanha, e sabia que ele estava lutando contra a vontade de fugir. Mas ele ficou. Ele se mudou para a cabana dela gradualmente, como a neve que se acumula. Primeiro apenas visitando, depois ficando para passar a noite, até que um dia ela percebeu que todas as suas posses cabiam em uma única trouxa e que não havia razão para manter uma casa separada. Ele ampliou a cabana, adicionando um cômodo para armazenamento, consertou a chaminé para que o tiro fosse melhor, construiu um porão adequado. Eles trabalhavam juntos em um silêncio de companheirismo. Ela assava, ele esculpia, ela preparava conservas de vegetais, ele defumava a carne. Construíram uma vida a partir de pequenas coisas práticas, mas os fantasmas não se afastavam facilmente. Uma noite, no início da primavera, 1 ano após aquele primeiro beijo, Silas acordou gritando. Ele saltou e o encontrou se agitando, preso em algum pesadelo que ela não conseguia alcançar. Ela fez a única coisa que sabia fazer. Ela o abraçou, murmurando palavras sem sentido, até que eles deixaram de tremer. Quando ele finalmente se acalmou, seu rosto estava banhado em lágrimas. Sonhei que também te perdia, sussurrou ele da mesma forma. A água subindo e eu não conseguindo alcançar você. Estou aqui. Não vou a lugar nenhum. Você não pode prometer isso. Não, concordou ela, mas você também não. Agora, ambos estamos aqui. Isso tem que ser suficiente. Ele a puxou para si, abraçando-a com tanta força que quase doía. Eu não sei como fazer isso. Como amar alguém sem estar apavorado a cada momento. Você acha que eu não estou apavorada? Todos os dias espero que você perceba que poderia ter alguém mais bonita. Alguém. Pare, sua voz foi dura. Não faça isso. Não se diminua para proteger meus sentimentos. Então, não faça seu medo maior que seu amor. Eles ficaram deitados na escuridão, ambos expostos, ambos nus, mas escolhendo ficar apesar de tudo. Fale-me sobre eles, disse ele suavemente, sobre Sarah e James. Ela sentiu que ele se tensionava, mas insistiu. Você não pode manter-los trancados como se fossem prisioneiros. Deixe-os ser parte disso, de nós.
Então ele o fez, hesitante no início e depois com mais fluidez. Falou do canto terrível de Sarah, de como ela inventava canções ridículas enquanto trabalhava, da obsessão de James por pedras, de como ele enchia os bolsos até as calças caírem, de momentos cotidianos que pareceram insignificantes até, que se tornaram a única coisa que lhe restava. Você teria gostado dela, disse ele finalmente. Sarah sempre trazia animais de rua para casa, pássaros feridos, gatinhos abandonados, mas você não é um animal de rua. Você é. Ele procurou as palavras certas. Você é o lar que ela teria querido que eu encontrasse. Eli chorou e Silas a abraçou. E em algum lugar no meio da escuridão, ambos se desprenderam de algo, da pena ou do medo ou da crença de que não mereciam uma segunda chance. O vale notou a mudança nos dois. Silas descia para a cidade com mais frequência, caminhava com ela e, em vez de fazê-lo, sozinho, às vezes até cumprimentava as pessoas com um aceno de cabeça, o que era considerado francamente sociável para seus padrões. Eli mantinha a cabeça mais alta. Quando as garotas bonitas sussurravam, ela não se encolhia. Quando alguém fazia algum comentário sobre seu tamanho, ela sustentava o olhar até que eles desviassem. Nem todos foram gentis. Sarah Widmore fez comentários mordazes sobre conformismo e o que funcionar. A nora da senhora Henderson perguntou em voz alta como Eli havia capturado o montanhês. O dono do posto comercial brincava de vez em quando sobre domar a besta selvagem. Eli aprendeu a deixar passar. Ela tinha algo que eles não tinham, alguém que a escolhia todos os dias, apesar de ter opções mais fáceis. Mas a crueldade ainda doía de vez em quando. Uma tarde no posto comercial, ela ouviu sem querer uma conversa que a deixou gelada. É antinatural. É isso que é. Um homem como ele com uma mulher como ela. Talvez ele não veja muito bem, risadas. Ou talvez ele só precise de alguém para cozinhar e limpar para ele. É mais fácil do que fazer ele mesmo, certo? E também não é como se ele tivesse que olhá-la na escuridão. Mais risadas. Eli ficou petrificada com a cesta na mão, sentindo-se novamente como de 14 anos, ouvindo seu pai explicar por que nenhum homem a carregaria. Quase saiu correndo, quase fugiu de volta para a cabana e para a segurança da presença de Silas. Em vez disso, caminhou até o balcão, pagou suas compras com as mãos mal tremendo e saiu de cabeça erguida. Mas naquela noite, enquanto ela e Silas jantavam em sua cabana, ela não conseguiu conter. Alguma vez você se arrepende? As palavras saíram como um fio de voz de ter me escolhido? Ele levantou os olhos de seu ensopado com a colher a meio caminho da boca. O quê? Eu não sou bonita, não sou delicada, não sou o que ninguém escolheria se tivesse opções. As palavras saíram mais rápido. Você alguma vez pensa no que poderia ter tido se tivesse querido outra pessoa? Silas deixou sua colher com cuidado. O que aconteceu? Ela contou sobre a conversa que ouvira, odiando o quão fraca sua voz soava. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Depois se levantou, deu a volta na mesa e se ajoelhou ao lado de sua cadeira. Este homem áspero e duro ajoelhado para poder olhar o rosto dela. Não me arrependo de ter te escolhido, disse ele. Eu lamento cada dia que desperdicei antes de te escolher. Lamento cada momento que passei naquela montanha, sozinho, quando poderia ter estado aqui com você. Mas deixe-me terminar. Sua voz era suave, mas firme. Você acha que essas mulheres são bonitas? Elas são como quadros agradáveis à vista, suponho. Mas sabe o que mais é agradável à vista? A geada em uma janela, um cervo morto, um pôr do sol. São bonitos, mas são frios e são efêmeros. Ele pegou as mãos dela entre as suas palmas ásperas contra as macias dela. Você é quente, você está viva. Quando volto para casa, e a palavra casa se instalou no espaço entre eles como uma bênção, você está aqui criando algo, construindo algo, sendo algo mais do que apenas um rosto. Você acha que eu não te vejo? Eu vejo tudo. Vejo como você corta os vegetais, precisa como um cirurgião. Vejo como você cantarola quando está feliz. Vejo como você fica no jardim pela manhã, como o rosto para o sol, como se tentasse reter a luz dentro de você. Eli estava chorando, incapaz de parar. Eu te vejo, repetiu ele.
toda você, e eu te escolho todos os dias. Não porque você é conveniente, ou porque me conformo, ou porque não consigo nada melhor. Eu te escolho porque é você, porque você torna o mundo mais quente ao estar nele. E se alguém, qualquer um, lhe disser o contrário, o que você fará? Ela riu entre lágrimas. Eu vou lutar contra o vale inteiro, se necessário. Ela acreditou nele. Este homem que passara 7 anos se punindo, que esquecera como sorrir, que se afastara de qualquer tipo de calor, lutaria contra o mundo inteiro por ela. Eu também te escolho, sussurrou ela. Tudo sobre você. Eles se abraçaram na pequena cabana, enquanto lá fora a chuva de primavera levava o último do inverno. A inundação veio em abril, durante uma tempestade de primavera, que transformou o riacho em um torrente furioso. Aconteceu rápido. 3 dias de chuva e na quarta noite, uma barragem de árvores caídas rio acima se rompeu. E a água entrou no vale em enxurrada como uma cobra viva, faminta e indiscriminada. Eli acordou quando Silas a sacudiu. Levante-se agora, a água está subindo. Ela saiu tropeçando da cama, ainda meio adormecida, e pisou em água que já lhe chegava aos tornozelos dentro de sua cabana. Sua mente ficou em branco de terror. A porta, disse Silas, tentando empurrá-la para abrir, mas a pressão da água do lado de fora a mantinha fechada. A janela. Ele quebrou o vidro com uma cadeira, limpando o batente. A água entrava em enxurrada agora, subindo até seus joelhos. Você primeiro, disse ele, erguendo-a em direção à janela. Não, nós dois juntos. Você primeiro. Ela se esgueirou pela abertura, cortando o braço em um resto de vidro, e caiu na água que lá fora já lhe chegava à cintura. A corrente se agarrou a ela, tentando arrastá-la. Ela se agarrou ao batente da janela, segurando-se. Agora você! Gritou. Silas estava a meio caminho quando algo pesado, um tronco ou escombro, bateu na cabana. A estrutura inteira tremeu. Ele caiu para trás para dentro com um grito de dor. Silas! Nenhuma resposta. Sem pensar, Eli voltou a entrar pela janela da cabana, que agora estava mais que meio cheia de água. Ela o encontrou perto da porta, sangrando de um corte na cabeça e mal consciente. Não, soluçou ela, agarrando-o por baixo dos braços. Não, 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 não desse jeito. Você não vai deixá-la assim. Ela o arrastou para a janela com uma força que não sabia que possuía. A adrenalina e o terror lhe davam energia. A água já lhe chegava ao peito. Ela o levou até a janela, empurrou-o através dela e saiu atrás dele. Ambos afundaram na inundação. A corrente os pegou, os fez girar, tentando separá-los. Eli sentiu a mão de Silas fechar-se em seu pulso com a força do ferro, apesar de estar meio inconsciente. Ela agarrou o que pôde, galhos, escombros, qualquer coisa que freasse seu impulso. Sua mão agarrou algo sólido, uma árvore parcialmente submersa, mas com raízes. Ela se agarrou com todas as forças, aproximando Silas dela e envolvendo as pernas ao redor do tronco. E então, esperou. Passaram-se horas ou talvez minutos. O tempo perdeu o sentido. Ela segurou Silas contra si. Sentiu o sangue dele se misturar com a chuva e a água da inundação. Sentiu sua respiração fraca em seu pescoço. Rezou a um Deus do qual não tinha certeza que existia. Fez promessas que talvez não pudesse cumprir. Negociou com o universo. Não morra, sussurrou ela ferozmente em seu ouvido. Não se atreva. Eu não te escolhi apenas para te perder. Me ouve? Silas Crow. Fique comigo, fique. Sua mão apertou seu braço apenas um pouco. Ele ainda estava lá, ainda estava lutando. A água finalmente começou a recuar, quando despontou o amanhecer cinzento e frio. Outros sobreviventes os encontraram quando o sol nasceu. O filho da senhora Henderson e seus amigos, que procuravam sobreviventes, levaram Silas para um terreno mais elevado, ao celeiro que de alguma forma havia resistido. A parteira do vale, uma mulher severa chamada Margaret, limpou o ferimento de Silas e o enfaixou enquanto Eli ficava ao seu lado, tremendo de frio e choque. Ele viverá, disse Margaret finalmente. Provavelmente nem se lembrará da maior parte disso. Ferimentos na cabeça sangram como os 1000 demônios, mas ele tem o crânio duro. Eli desabou em uma cadeira, incapaz de se manter em pé de repente.
Você salvou a vida dele, disse Margaret. Não, sem gentileza. Você o tirou de uma cabana inundada. Isso não é pouca coisa. Ele teria feito o mesmo. Talvez, mas ele não precisou. Você fez. Mais tarde, quando Silas acordou, seus olhos cinzentos a buscaram imediatamente. Você voltou, disse ele com voz rouca. Pela janela você voltou. Claro que sim. Eu pensei. A voz dele falhou. Eu pensei que tinha perdido você como a eles. Da mesma forma, a água subindo e eu chegando tarde demais. Eli aproximou-se dele e pegou sua mão. Você não chegou tarde demais. Você me acordou. Você me tirou. Você voltou por mim. Sim. Ele a olhou fixamente e ela viu que algo mudava em seu rosto. Algum último muro desabando. Uma rendição final. Eu pensei que Deus estava me punindo, disse ele em voz baixa, me trazendo ciúmes, deixando-me vivo para que eu me lembrasse. Pensei que se eu tentasse amar mais alguém, eles também a levariam. Que eu estava amaldiçoado. Você não está amaldiçoado. Ele não apertou sua mão com mais força. Eu só estava com medo. Tanto medo de perder que esqueci o que significava ter. Mas você voltou por aquela janela para a inundação por mim. As lágrimas corriam por seu rosto, abrindo caminho pela sujeira e pelo sangue. Não posso prometer que nunca terei medo, disse ele. Não posso prometer que não acordarei algumas noites certo de que você se foi, mas posso te prometer que ficarei, que te escolherei todos os dias, mesmo quando estiver apavorado, porque você vale o medo. Você também vale, sussurrou Eli. Eles se abraçaram no celeiro enquanto lá fora o vale começava o lento trabalho de reconstrução. Sua cabana havia desaparecido, levada pela correnteza vale abaixo. Tudo o que haviam construído juntos foi destruído em uma única noite. Deveriam ter ficado devastados. Em vez disso, sentiram-se estranhamente livres. Podemos reconstruí-la, disse Silas, de pé sobre os alicerces que restavam. Agora, só umas pedras marcavam onde estivera nosso lar. Melhor desta vez, mais forte. Mais acima, acrescentou Eli, longe do riacho. Eles se mudaram temporariamente para o celeiro da senhora Porcendo. Henderson e A ajudaram a reparar os danos causados pela inundação em troca de abrigo. Outras famílias estavam fazendo o mesmo. Agrupavam-se nas poucas estruturas que restavam, compartilhavam recursos e trabalhavam juntas. Foi durante esse tempo que ela descobriu que estava grávida. Ela contou a Silas uma manhã, enquanto preparavam argamassa para a chaminé da senhora Henderson. Suas mãos pararam sobre a desempenadeira. Por um longo tempo, ele não se moveu nem falou, e o coração de Eli se encolheu de medo. Então ele deixou a desempenadeira com cuidado, virou-se para ela e a atraiu para seus braços. Um bebê, sussurrou ele em seu cabelo. Vamos ter um bebê. Você está feliz? Ele se afastou para olhar o rosto dela. E ela viu que seus olhos estavam úmidos. Estou apavorado. Eu tenho tanto medo que mal consigo respirar. E sou mais feliz do que jamais fui desde... Ele parou e engoliu em seco. Desde o antes. Desde James. Eu também tenho medo, admitiu ela. E se algo der errado, o que acontece então? Nós enfrentaremos juntos. Mas Eli pegou o rosto dela entre as mãos. Não pegue emprestado a dor de amanhã. Fique aqui agora com isso. Então ela tentou. Ambos tentaram. Reconstruíram sua cabana em um terreno mais elevado e trabalharam durante a gravidez de Eli com a ajuda de alguns vizinhos que haviam decidido que talvez Silas Crow não fosse tão temível. Afinal, a estrutura cresceu constantemente. 2 quartos em vez de um sótão em condições, um lar de pedra grande o suficiente para aquecer todo o espaço. O corpo de Eli mudou. Ela ficou ainda mais corpulenta do que antes. Ela esperava que Silas recuasse, que a achasse repulsiva. Em vez disso, ele parecia fascinado. Ele colocava as mãos em sua barriga para sentir o bebê se mover, e seu rosto se enternecia com admiração. Forte, murmurava ele, como sua mãe. Pode ser um menino. Não importa. De qualquer forma, forte. O bebê chegou no início do inverno. Uma menina a quem chamaram Rosie em homenagem à mãe de Sarah, disse Silas, e em homenagem a novos começos. O parto foi longo e difícil. Margaret, a parteira,
Ficou com eles, eficiente e calma, enquanto Silas andava de um lado para o outro, do lado de fora, como um animal enjaulado. Quando finalmente tudo terminou, quando Margaret o fez entrar para conhecer sua filha, Eli observou seu rosto atentamente. Ele pegou o pequeno embrulho, este homem rude que havia esquecido a delicadeza, e algo dentro dele simplesmente se quebrou para se abrir. Ele chorou abertamente, sem vergonha, e as lágrimas caíram sobre o cobertor que envolvia sua filha. Eu pensei que nunca mais teria isso, disse ele. Pensei que tinha esgotado minha chance. Temos mais de uma chance, disse ela, e suavemente. Se formos corajosos o suficiente para pegá-las. 1 ano depois, chegou um filho, Samuel, nomeado em homenagem ao pai de Silas. E depois outra filha, 3 anos depois, Clara, que tinha a risada de Eli e a teimosia de Silas. Sua cabana encheu-se de barulho, caos e vida. Silas ensinou as crianças a rastrear e caçar. Eli ensinou-as a assar e a preparar conservas. Juntos construíram algo que nenhum dos dois acreditava ser possível. Uma família, um lar, um futuro. Mas o passado nunca solta totalmente seu aperto. Uma noite, anos após a inundação, Eli acordou e descobriu que o lado da cama de Silas estava vazio. Ela o encontrou sentado do lado de fora, olhando as estrelas. "Você não conseguiu dormir?" perguntou ela, envolvendo os dois com um cobertor. "Sonhei com eles", disse ele em voz baixa. Sarah e James estavam em um campo de flores, e James era mais velho. Ele tinha a idade que teria se tivesse vivido. E Sarah me olhou e disse: "Está tudo bem, eu sei. Queremos que você seja feliz." "Você acha que eram eles realmente?" perguntou Eli. "Ou era apenas sua mente dizendo o que você precisava ouvir?" "Isso importa?" "Não", concordou ela. "Acho que não." Eles ficaram sentados em silêncio por um tempo, confortáveis um com o outro, da maneira que só anos de vida em comum podem proporcionar. "Eu sou feliz", disse Silas finalmente. "Eu não pensei que poderia fazer isso de novo, mas sou." "Eu também", disse Eli. "Passei tanto tempo pensando que ninguém me escolheria, que eu era demais, grande demais, inapropriada demais. E você me escolheu apesar de tudo." "Não, apesar de tudo", corrigiu Silas suavemente. "Eu te escolhi." "Por quê?" "Porque você é forte, porque você é quente, porque quando estou com você, eu me lembro do que significa estar vivo." Lá dentro, uma das crianças gritou em sonho. Os dois se tensionaram ouvindo, mas o grito desapareceu e o silêncio voltou. "Deveríamos dormir", disse Eli. "Em 1 minuto." Eles ficaram sentados juntos sob as estrelas. Essas duas pessoas quebradas, que se encontraram da maneira mais improvável e que ainda continuavam se escolhendo. Os anos passaram, as crianças cresceram, o vale se estabeleceu, construindo permanência a partir de abrigos temporários. Eli abriu uma pequena padaria em sua cabana, agora maior, e vendia tortas para os viajantes de passagem. Ela se tornou conhecida em todo o território, a Casa da Torta Quente, como a chamavam, onde se podia comprar a melhor torta de veado a oeste das montanhas e testemunhar uma história de amor que se tornou lenda, porque de alguma forma haviam se tornado isso. O montanhês e a mulher que ele escolheu. As pessoas contavam sua história nas festas e nas reuniões. Costumavam errar os detalhes, mas acertavam o cerne. Duas pessoas solitárias que aprenderam que o amor não é ser perfeito, é ser corajoso o suficiente para se deixar ver. Em seu 10º aniversário, Silas fez uma placa para colocar sobre a porta. Dizia simplesmente: "Tortas quentes e corações quentes." Eli riu ao vê-la. "Isso é horrível, completamente sentimental." "Você não gosta?" "Eu adoro." Eles a penduraram juntos, esta família que haviam construído do nada. Rose, de 9 anos, segurava os pregos. Samuel, de 7, foi buscar o martelo. A pequena Clara, com apenas 4 anos, atrapalhava mais do que ajudava, mas parecia adorável fazendo isso. Naquela noite, depois que as crianças adormeceram, Silas e Eli sentaram-se junto ao fogo. Ela apoiou a cabeça em seu ombro e ele passou um braço por sua cintura. "Você se lembra da festa da colheita?" perguntou ela. "Quando você comprou minha torta?"
cada detalhe. Eu pensei que estava apenas sendo gentil, ou que sentia pena de mim. Eu pensei que estava sendo fraco, admitiu ele, permitindo-me desejar algo que não merecia. Mas eu estava errado. Nós dois estávamos. Não precisávamos de permissão para desejar amor, só precisávamos de coragem para aceitá-lo. Ele se virou para olhá-lo, para este homem que aprendera a sorrir novamente, cujos olhos cinzentos abrigavam calor em vez do inverno. Eu te amo, disse ela, não porque você me salvou, nem porque era minha única opção, nem porque nos conformamos um com o outro. Eu te amo porque você me vê por inteiro e escolhe tudo. Eu te amo, disse ele, porque você me ensinou que a dor não tem que ser para sempre, que ter medo não significa estar morto, que o calor não é algo que se perde, é algo que se compartilha e cresce. Eles se beijaram longa e lentamente enquanto o fogo crepitava e lá fora começava a cair a neve, a primeira da estação, transformando o vale em algo limpo e novo. Pela manhã, haveria crianças para alimentar, pão para assar e lenha para cortar. Ocorreriam todos os momentos cotidianos que compõem uma vida, mas naquele momento, eles tinham um ao outro e o calor que haviam construído juntos e a certeza de que haviam escolhido bem. A cada dia de suas vidas, haviam escolhido bem e continuariam a fazê-lo por todos os dias que lhes restassem.